História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 4 de fevereiro de 839. Morre Egberto, o Grande, meu 38º avô, 8 vezes meu avô, rei do Essex e de Kent. O rei Egberto era 15º avô da rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis, rei de Portugal. Egberto, o Grande, rei do Essex e de Kent, nasceu em 775, e morreu a 4 de fevereiro de 839, era filho de Almundo, rei de Kent e neto paterno de Ifa, príncipe do Essex. Egberto foi rei do Essex de 802 até sua morte, e também rei de Kent a partir de 825. Era filho do rei Almundo de Kent. Egberto foi exilado pelos reis Offa da Mércia e Beorhtric do Essex na década de 780, porém com a morte do segundo ele voltou e tomou o trono. Pouco se sabe sobre os primeiros 20 anos do reinado de Egberto, porém, acredita-se que tenha conseguido manter a independência do reino do Essex contra o reino da Mércia, que à época dominava todos os reis ingleses do sul. Egberto derrotou Beornulf da Mércia em 825, encerrou a supremacia desse reino na Batalha de Elendon e prosseguiu para tomar as dependências mercianas no sudeste da Inglaterra. Derrotou também Wiglaf da Mércia, em 829 e expulsou do seu reino, temporariamente governando a Mércia diretamente. Mais tarde no mesmo ano, o rei conseguiu a submissão do rei Dor da Nortúmbria. A Crónica Anglo-Saxónica descreveu Egberto como Bretualda, o rei da Bretanha. Egberto não conseguiu manter a sua posição dominante e Wiglaf reconquistou o trono em menos de um ano. Entretanto, o Essex conseguiu manter o controle de Kent, Sussex e Surrey. Esses territórios foram transferidos para seu filho Ethelwulf, para que este os governasse sob a tutela de seu pai. Quando Egberto morreu em 839, Ethelwulf sucedeu-lhe. Biografia. Não existe um consenso entre os historiadores sobre os ancestrais de Egberto. A versão mais antiga da Crónica Anglo-Saxónica, a Crónica de Parker, começa com um prefácio que traça os ancestrais de seu filho Ethelwulf através de Egberto e Almundo, que acredita-se ser o rei Almundo de Kent, e os desconhecidos Ifa e Eopa, chegando a Ingild, irmão do rei Ned do Essex, que abdicou do trono em 726. Continua para trás até ao rei Cerdico, o fundador da Casa da Saxónia Ocidental. O historiador Frank Stenton aceita a linhagem ancestral de Egberto até Ingild, porém, não a genealogia que chega em Cerdico. Por outro lado, Ether Edwards argumenta que Egberto tinha as suas origens no reino de Kent e que a sua descendência saxónica ocidental foi fabricada durante o seu reinado para lhe dar maior legitimidade. Já Rory Naismith considera improvável que ele tenha vindo de Kent, sendo mais provável que Egberto nasceu da boa estirpe real saxónica ocidental. Não se sabe ao certo o nome da esposa de Egberto. Uma crónica do século XV, que hoje está na Universidade de Oxford, nomeia sua esposa como Redburga da França, que supostamente era uma parente de Carlos Magno quando ele se casou na época em que estava exilado na França. No entanto, isso é rejeitado pelos historiadores académicos por esta crónica ter sido escrita 8 séculos depois da morte de Egberto. Em 784 um rei de Kent, e Almundo, aparece referido na Crónica Anglo-Saxónica. De acordo com uma nota na margem de uma carta, este rei Almundo era pai de Egberto, do Essex, Egberto era pai de Ethelwulf. Isto é confirmado pelo prefácio genealógico do texto da crónica, que lista o nome do pai de Egberto como Almundo, sem maiores detalhes. O prefácio provavelmente data do fim do século IX, a nota da margem está no manuscrito F da Crónica Anglo-Saxónica, que é uma versão de Kent que data de por volta de 1100. E Almundo não parece ter permanecido no poder por muito tempo, não existem registros das suas atividades após 784. Existem, no entanto, evidências extensivas do domínio de Offa em Kent, durante o fim da década de 780. Durante o exílio de Egberto, a França foi governada por Carlos Magno, que manteve a influência frâncica na Nortúmbria. De acordo com um cronista posterior, William de Malmesbury, Egberto teria aprendido a governar, durante o seu período na Gália. Início do reinado. Em 815 a Crónica Anglo-Saxónica registou que Egberto devastou todos os territórios do último reino britânico nativo, Domnónia. 10 anos mais tarde, uma carta oficial datada de 19 de agosto de 825, indica que Egberto esteve envolvido em campanhas militares na Domnónia,
Este facto pode ter tido relação com uma batalha registada na crónica em Galford, em 823, entre os homens de Devon e os bretões da Cornualha. Tanto a ascensão súbita do Essex ao poder no fim da década de 820 quanto a sua incompetência subsequente em manter esta posição dominante foram examinadas por historiadores à procura de causas subjacentes. Uma explicação plausível para os eventos daqueles anos seria a de que a sorte do Essex teria dependido, de alguma maneira, do apoio carolíngio. É possível que os francos tenham apoiado a ascensão ao trono de Egberto, em 802. Na Páscoa de 839, pouco antes da morte de Egberto, ele tinha contactado Luís, o Piedoso, rei dos francos, para obter salvo-conduto até Roma. A partir daí uma relação contínua com os francos parece ter feito parte da política do sul da Inglaterra, durante a primeira metade do século IX. O apoio carolíngio pode ter sido um dos fatores que ajudaram Egberto a conquistar os sucessos militares do fim da década de 820. Apesar da perda de domínio, os sucessos militares de Egberto alteraram fundamentalmente o cenário político da Inglaterra anglo-saxónica. O Essex manteve controle sobre os reinos do Sudeste, com a possível exceção de Essex, e a Mércia não retomou o controle da Anglia Ocidental. As vitórias de Egberto marcaram o fim da existência independente dos reinos de Kent e Sussex. Os territórios conquistados foram administrados como sub-reinos por algum tempo, incluindo Surrey, possivelmente, Essex. Embora Ethelwulf tenha sido um destes reis subordinados a Egberto, parece claro que ele mantinha a sua própria corte real, com a qual viajava pelo seu reino. Cartas proclamadas em Kent descrevem Egberto e Ethelwulf como reis dos saxões ocidentais e também do povo de Kent. Quando Ethelwulf morreu, em 858, o seu testamento, no qual o Essex é deixado para um filho e o reino do Sudeste para outro, deixa claro que não seria até 858 que os reinos seriam totalmente integrados. A Mércia continuou, no entanto, a representar uma ameaça. O filho de Egberto, Ethelwulf, estabelecido como rei de Kent, 2 extensões de terra, à Igreja de Cristo, em Cantuária, provavelmente visando contrabalançar qualquer influência que os mércios pudessem ter ali. No sudoeste, Egberto foi derrotado, em 836, em Carhampton, pelos Vikings, que por sua vez foram derrotados, juntamente com os seus aliados, os galeses ocidentais, em 838, numa batalha em Inston Down, na Cornualha. A linhagem real do Menónia continuou após este período, porém, é neste ponto que se considera que a independência do último reino britânico terá terminado. Os detalhes da expansão anglo-saxónica à Cornualha foram muito pouco registados, mas algumas evidências podem ser obtidas nos topónimos. Sucessão. Numa assembleia em Kingston apontamos, em 838, Egberto e Ethelwulf concederam extensões de terra às cidades de Winchester e Cantuária em troca da promessa de apoio para as pretensões ao trono de Ethelwulf. O arcebispo de Cantuária, Ceolnoth, também aceitou Egberto e Ethelwulf como senhores e protetores dos mosteiros sob seu controle. Estes acordos, juntamente com uma carta posterior, na qual Ethelwulf confirmou privilégios eclesiásticos, sugerem que a Igreja teria reconhecido Essex como uma nova potência política que deveria ser confrontada. Os clérigos consagraram o rei em cerimónias de coroação e ajudaram a escrever os testamentos que especificavam o herdeiro do monarca. O seu apoio teve valor fundamental no estabelecimento do domínio saxão ocidental e garantiu uma sucessão pacífica para a linhagem de Egberto. Egberto, o Grande, rei do Essex e de Kent, morreu a 4 de fevereiro de 839, e o seu testamento, de acordo com o relato apresentado no testamento de seu neto, Alfredo, o Grande, deixou extensões de terra apenas aos membros da sua família do sexo masculino, de modo que estes territórios não fossem perdidos à casa real através de casamentos. A riqueza de Egberto, adquirida através de conquistas, foi sem dúvida um dos motivos de sua capacidade de adquirir o apoio das autoridades eclesiásticas do Sudeste. A parcimónia do seu testamento indica que ele compreendeu a importância da riqueza pessoal para um rei. O cargo de rei do Essex foi disputado com frequência por diferentes ramos da linhagem real, e um dos feitos notáveis de Egberto é ter sido capaz de assegurar a sucessão tranquila para Ethelwulf. Além disso, a experiência de Ethelwulf, no sub-reino formado a partir das conquistas de Egberto no Sudeste, foram-lhe valiosas quando ele subiu ao trono. Egberto, o Grande, rei do Essex e de Kent, foi sepultado em Winchester, bem como o seu filho, Ethelwulf, o seu neto, Alfredo, o Grande, e o filho de Alfredo,
Eduardo, o Velho. Durante o século IX, Winchester começou a mostrar sinais de urbanização, e provavelmente todos estes túmulos reais indicam que o local seria visto de forma especial pela linhagem real dos saxões ocidentais. Nota final: na série de televisão Vikings, o personagem de Egberto, o Grande, rei do Essex e de Kent, é interpretado pelo ator inglês Linus Roache. Família e descendência. Do casamento entre Egberto, o Grande, rei do Essex e de Kent e Redburga da França, minha 38ª avó, 8 vezes minha avó, resultaram os seguintes filhos: Athelstan de Kent, Ethelwulf, rei de Kent e do Essex, meu 37º avô, 8 vezes meu avô, casou com Osburga, minha 37ª avó, 8 vezes minha avó, e depois casou com Judite.